Amados, no livro de Eclesiastes, quem quiser abrir, no capítulo 12, verso 10, diz assim a palavra do Senhor: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões que, como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor, diz a palavra do Senhor. E demais disso, filho meu, diz Salomão, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. Aleluias. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Aleluias. Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Meus amados, aqui está falando sobre a pregação da palavra. Aleluias. Que procurou o pregador achar palavras agradáveis. E o escrito é a retidão e palavras de verdade. Aleluias. A palavra de verdade, ela está sendo pregada. Ela está sendo extraída da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, meus amados. E aqui diz que podemos escrever, aleluias, livros e mais livros. Aleluia. Como existe milhões e milhões de livros já escritos. Aleluia. Livro disso e livro daquilo. Livro para diminuir a depressão. Aleluia. Livro para que você venha alcançar a felicidade. Aleluia. Livros de coach. Aleluia. Disso e daquilo. Mas aqui diz, no verso 13, né? De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. A Bíblia Sagrada é o manual de instrução, aleluia, para aquele que quer alcançar, aleluia, mais do Senhor Jesus, que quer prescrutar, aleluias, o que está oculto e escondido aos nossos olhos, para que a venda caia, aleluias, para que você compreenda, aleluia, que o caminho, aleluia, para Jesus Cristo, esboçada aqui nas Sagradas Escrituras. Aleluia, Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, né? Então, meus amados, o Senhor me levou ali, né? Em Noé, aleluias. No capítulo 6, aleluias. No capítulo 7, em diante, aleluia. Onde o Senhor, aleluias, deu uma visão, aleluias, a Noé. E disse exatamente como que ele deveria fazer aquela arca. Aleluia. E ele se usou, né, de um martelo, aleluia, de pregos, aleluia, e de madeira para a construção dessa arca. Aleluias. Fora, aleluia, machado e outros instrumentos que eram usados ali, mesmo de uma forma primitiva, grosseira. Aleluia. Mas foram usados esses
elementos para a construção daquela arca. Aleluia. E o Senhor aqui fala sobre reforma espiritual. A começar com Noé. Aleluias. Ele foi ali tratado pelo Senhor Jesus. Ele foi ali durante esses 100 anos da construção daquela arca. Aleluias. O Senhor foi ministrando nele. Aleluias. E aumentando a cada dia mais a sua fé. Que creio que no início eu nem estava muito acreditando nesse negócio de dilúvio. Aleluia. Como tantos outros ali. E não era só Noé. Aleluia. Que era da descendência de Sete. E existiam, aleluia, ali no meio, aleluia, muitos que ficaram ali, como o apóstolo falou ontem, né, sentados ali na janela, aleluia, nem para dentro e nem para fora, em cima do muro, aleluia, e nós não podemos, aleluia, ficar em cima do muro, aleluia, e o Senhor exige de nós uma reforma espiritual. Se você quer alcançar coisas grandes, quer que o seu ministério ele deslanche, aleluia. Precisamos, aleluia, de passar, aleluia, por essa reforma. Precisamos, aleluia, que os pregos, eles entrem na nossa carne, eles nos firam ali como feriu Jesus, aleluia, e entrem na nossa alma, aleluia, nos esculpam, aleluia, aleluia, nos tratem, aleluia, porque é necessário, aleluia, porque como Jesus ali, aquele martelo, aleluia, ele, aleluia, fez aqueles pregos alcançarem, glórias ao nome santo do Senhor Jesus, alcançarem a carne, e o sangue do Senhor Jesus até que jorrasse, aleluias, em meu e em teu lugar, aleluias, foi para isso que o Filho do Homem veio, aleluias, e que nós precisamos seguir o exemplo de Cristo, nós precisamos carregar também a nossa cruz, aleluia, o nosso madeiro, aleluias, precisamos deixar, aleluias, que o pregador pregue através do machado, através do martelo. Aleluias. Pregue na nossa cara, no nosso coração. Essas palavras da verdade. Aleluias. E aqui diz no versículo 11, as palavras dos sábios, aleluia, dos pregadores, são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres. Glórias ao santo nome do Senhor Jesus, pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor Jesus Cristo. Aleluias. E diz que esses aguilhões, né, são varas, né, para conduzir gado, com um ferro de ponta aguda. Aleluia. Como se fosse mesmo, né? Um prego. Como prego que vai furar tua carne e a tua alma. Aleluias. Esta palavra, ela é muito forte, meus amados. Aleluia, Deus é verdade. E é uma palavra fresca, que tem poucas horas que o Senhor ministrou em mim esta palavra. O Senhor falou, vai ser esta palavra. E nós temos que somente obedecer. Aleluias. E como diz, né, Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, como, aleluias, um martelo que esmiuça a penha. Aleluias. Diz que ali no tabernáculo, né, que ele era feito, né, com, aleluias,
glórias a Deus, com madeira de acácia e coberto com ouro. Aleluias. Então, nós somos como madeira, símbolo do caráter humano, mas precisamos do ouro, da deidade, da santidade de Deus, né? Para que o nosso caráter seja revestido, glórias a Deus, pelo caráter de Deus. Então, Deus usou estes instrumentos e a madeira. Foi com eles que o soberano Deus marcou suas reformas sobre a face da terra. Começando ali pelo dilúvio. E, aleluias, para que houvesse mudança. Para, aleluia, despertar, aleluia, os olhos, aleluia, do povo que estava, aleluias, caído, aleluias, na violência, na agressividade, uns com os outros, se dando ao desejo da sua própria carne, da concupiscência dos olhos da carne, salientando que ali no meio deles havia homens e mulheres de Deus, que o Senhor, Ele queria salvar. Aleluias. Mas todos ali se perderam, exceto Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Aleluias. E o Senhor, Ele vem avisando o seu povo. Oh, glória. Depois nós vimos ali o que aconteceu ali com Ló. Aleluia, Sodoma e Gomorra. Que através de fogo e de enxofre, aleluias, Deus somente salvou Ló. Aleluias. Mais uma vez. Aleluia. A ira de Deus veio sobre a terra. Aleluia. Para que houvesse conserto. Aleluias. E de lá para cá, o Senhor, Ele vem usando os seus profetas. Aleluia. Esses pregadores. Aleluias. Que não tem como haver conserto, haver restauração, haver reforma. Se esses pregos eles não adentrarem, aleluias, nas tuas entranhas, como diz, aleluias, em Hebreus 4:12, né, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Oh, glória. Aleluias. E penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Aleluias. Como ali, nós sabemos que Davi adulterou, ali no Salmo 51, né? Ele se derramou ali perante o Senhor, pedindo perdão, pedindo um espírito reto e contrito. Aleluias. Para que o Senhor, Ele não viesse esquecer dele. Aleluias. Ele se humilhou. Aleluias. Porque só quem já passou, aleluias, pelo distanciamento de Deus, depois que o conheceu, aleluias, sabe do que eu estou falando. É terrível, aleluias, a gente perceber, aleluias, esse distanciamento. Mas não é o Senhor que se distancia de nós, mas somos nós, meus irmãos, aleluias,
através das nossas práticas pecaminosas. Aleluias. Então, o Senhor, Ele te convoca esta tarde à proximidade com Ele. Aleluias. E continuando, a segunda reforma que foi feita através desse martelo dos pregos da madeira. Aleluias. Foi muitos anos depois, né? Através da reconstrução do templo de Jerusalém. Aleluias. De novo, pelo pecado do homem, eles foram levados ali para o cativeiro da Babilônia. E os profetas ali, como Jeremias, como Daniel, aleluias, e como Esdras e Neemias, aleluias, eles sofreram, eles choraram ali, como Jeremias em Lamentações, aleluia, pela nação, aleluia, pelo seu povo. Então, como a missionária Cecília disse, né, que nós devemos valorizar, aleluia, o nosso pastor, aleluias. Nós devemos valorizar aquele que paga um alto preço, aleluia, pela sua igreja, aleluias. Então, nessa construção de Jerusalém, reconstrução, onde houve forte oposição aos construtores, a Esdras, a Neemias e a alguns outros, aleluias. E, em terceiro lugar, muitos anos se passaram. E o Filho do Altíssimo, ele foi sacrificado no madeiro, onde um martelo pressionou, como disse, né, sua própria carne, a fim de aplacar a ira vindoura sobre os eleitos, comprados por seu sangue. Aleluias! Glorifique nesta tarde, meus amados. A salvação estava disponível. Aleluia! Não por intermédio da lei, mas pela, aleluias, maravilhosa graça de Deus sobre a tua vida. Aleluias! Essa reforma diz respeito ao interior do homem. Aleluias! Então, o Senhor, Ele quer transformar, aleluia, o coração de pedra num coração de carne. Moldável, né? Ao Senhor Jesus, ao seu trabalhar. Aleluias. Então, essa reforma, ela diz respeito ao interior do homem, ao novo nascimento. Aleluias. Glórias ao santo nome do Senhor Jesus. Então, implacavelmente, o Evangelho rompeu barreiras, mas, aleluias, glórias a Deus, avançando vitorioso em meio a muitas lágrimas, a açoites e prisões. Aleluias. Depois da morte, né, gloriosa do Senhor Jesus, da sua ressurreição, né, não acabou para os apóstolos. Ali não houve simplesmente um final feliz com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Espiritualmente falando, sim. Mas eles sentiram, aleluias, na própria carne, aleluias, aqueles pregos. Porque muitos deles também foram ali crucificados. Muitos deles sentiram esses pregos e esses açoites sobre a sua carne. E muitos de nós, cheios de mimimi,
Aleluias. Glórias a Deus. Não querendo ouvir as palavras de repreensão. Palavras que te moldarão a cada dia. Para que você diga ali como Paulo, combati o bom combate. Aleluias. Ali Paulo, ele entregou a sua vida, o seu espírito ao Senhor Jesus. E disse, eis-me aqui. Como Estevão, como Pedro, como Tiago, como eu e você também. Precisamos seguir esses passos. Porque cada dia mais o cerco ele se fecha. Aleluia. Para nós cristãos, neste mundo pecaminoso. Aleluias. Porque se no tempo de Noé já havia tanta perversidade, meus amados, o que dizer de hoje? De 10, 20 anos para cá, eu que sou, não sou mais jovem, e eu consigo perceber nitidamente essa diferença. Aleluias. E tudo veio, principalmente através da televisão, através das novelas. Aleluia. E agora através das redes sociais. Está tudo aí, explícito, para crianças, para adultos, para os jovens. Assistirem o que eles querem assistir, até o que eles não querem. Aparecem aos seus olhos. A perversidade, ela está em todos os lugares. Por isso nós precisamos chorar pelas nossas crianças, chorar pelos nossos jovens. Aleluias. Chorar pelos nossos velhos. Glórias ao santo nome do Senhor Jesus. A perversidade, ela está muito grande, meus amados. Tudo é permitido. E nós temos que ser muito corajosos. Aleluias. Para levantar, aleluia, essa voz de profeta. Aleluias. E falar explicitamente do pecado, da prostituição, aleluias, do adultério, aleluias, de todas as más práticas, do sodomismo, aleluia, homem com homem, mulher com mulher, aleluias. Não podemos temer, aleluia, o que nos poderá fazer o homem, aleluias. Mas venhamos temer aquele que pode levar a nossa alma para o inferno. Verdade. Porque nós pereceremos. Nós passaremos. Mas nós temos que deixar um legado. E este legado através, como diz aqui, no verso 10, é através desta palavra. Apregoar as palavras de salvação, palavras de verdade, palavras de retidão. Amém, meus amados? Que a igreja venha despertar e venha olhar para o Senhor Jesus. Aleluias. O machado, ele está posto à raiz das árvores. Quando Jesus, ele curou ali um cego, ele disse que via ali umas árvores andando, parecendo umas árvores, E depois o Senhor tocou a segunda vez e ele já via nitidamente. Então nós somos como essas árvores. Aleluias. E se nós não dermos bons frutos,
nós seremos cortados e lançados no fogo. O próprio Senhor Jesus, ele disse isso. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Aleluia. Aleluias. A palavra que transforma é aquela que te transpassa, que te deixa mal, literalmente perfurada por um prego. Aleluias. Glórias a Deus. Então, o machado, ele não é uma ferramenta para conserto, mas para destruição. Não espere. Aleluias. Passar pela vara de Deus, pela ira de Deus. Não que Deus seja injusto, seja mau. Pelo contrário, que Ele tem prazer na nossa salvação. Aleluia. Ele não quer que um só se perca. Mas é pelas nossas iniquidades que fazem separação entre nós e Deus, igreja. Oh, aleluias. Glórias a Deus. O Senhor, Ele é santo. Então, essas palavras, elas são como pregos aos indecisos e inconstantes. É forte essa palavra. Para firmá-los no que é bom. Aleluia, Jesus. São como aguilhões aos volúveis e aos distraídos. Então, não se distraia. Aleluias. Desperte. Aleluia. Para firmá-los no que é bom. Aleluia. Para que não façam seu dever de forma desleixada ou o abandonem, igreja. Glórias a Deus. Sua função é juntar as palavras do sábio e usá-las como prego. Esta é a função da palavra. Usá-las como pregos na cabeça, de acordo com a palavra que diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Amém? Glorifico a Deus. Aleluias. Por esta palavra. Aleluia. Que antes de cortar aí, ela corta aqui. Antes de perfurar aí, ela perfura aqui. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvo a Deus e agradeço. Aleluias. Por Ele continuar a sua grande obra nas nossas vidas. Para que venha forjar o nosso caráter. A sua imagem e semelhança. Amém, igreja?